Boa noite, pessoal. Começamos mais um Céu da Semana que termina este período escorpiônico e começa também o período sagitariano, especialmente na noite de domingo, no qual começaremos a ter já o ingresso do Sol em Sagitário nessa primeira semana sagitariana. Viemos aí de uma semana de eclipse, né? Uma semana de eclipse lunar total, né? Demos um tapa aí no visual aí, Clóvis. Boa noite, Lívia, boa noite a quem chega, boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Meu áudio está ok? Boas-vindas aí a quem chega, boas-vindas a quem for assistir ao longo da semana também. Semana marcada aí pelo recente eclipse lunar total, total não, quase total, né? Que ele foi longo, né? O eclipse mais longo aí em uma quase milênio de anos, então ele teve quase uma proporção de total, mas foi parcial, porém longo, né? Um eclipse lunar em Touro, primeiro eclipse acontecendo nessa região de Touro entre 2021 e 2022. Ia dizer que não havia eclipses por Touro desde 2014, desde 2004, né? Boa noite, Tati, bem-vinda. Obrigado aí pelas menções capilares novas. A tesoura do desejo, como diria aquela música do Alceu, né? A tesoura do desejo. Desejo de mudar. E falando desse tempo recente aí de eclipse em Touro, vamos ver aqui ver se eu consigo colocar uma ilustração só para enfeitar. O eclipse lunar em Touro, como eu disse para vocês aqui, né? A Terra fica no meio da Lua e do Sol, né? Aí na figura ilustrativa. Então, é algo que impacta bastante aí no momento das características, né? Das questões atreladas a relacionamentos, né? Desse momento bastante intenso de revelar questões. Eclipse traz à tona, né? Como a gente vê na imagem, a parte fica escurecida e depois escancara a luz, né? O brilho lunar, ou no caso de um eclipse solar, o eclipse solar, que será no dia 4, né? O próximo eclipse será em dezembro, o eclipse solar no dia 4, eclipse solar total, esse sim, né? Vai ativar seu externo, Thiago? Boa sorte. Como diria Vanessa da Mata, boa sorte, é só isso, não tem mais jeito, boa sorte, né? Saudações, Thiago. Então, e aí esse tempo de eclipse lunar em Touro, que marca essas questões que desencadeiam os temas taurinos, a parte material, não só a parte material, mas as bases que envolvem a área de Touro no nosso mapa astral, né? Então isso impacta realmente num fator de desencadear situações, escancar algumas questões de relacionamento, impacta às vezes num ciclo novo da questão de ritmo de vida, né? Para algumas pessoas, deixa eu voltar aqui a minha telinha inteira, muitas pessoas vivenciam transições, muitas questões vivenciam assuntos novos da parte profissional. A região do grau 27 de Touro certamente é a área que acontece e desencadeiam questões associadas ao nosso mapa ou a algum planeta aí próximo à região de Touro, né? Então impacta nessa situação de transições, né? De revelações, de direcionamento de assuntos, de escancarar questões até de etapas novas em momentos de área pessoal de vida. O eclipse em Touro
ocorrerá outras vezes em 2022, então é uma das marcas até das próprias previsões para 2022, porque nós teremos eclipse solar em Touro ali por abril, né? E também no mês de novembro, né? Final do ano, teremos mais eclipses nessa região no eixo Touro-Escorpião. Então ficam mais evidenciadas algumas questões associadas a essa região, né? Então, por exemplo, essa região das casas de Touro ficam mais acentuadas. Olá, Giovânia, bem-vinda, bem-vinda, pessoal aí que chega. Começamos aqui a falar desse período solar de céu da semana, 21 a 27 de novembro, último dia aí, últimos instantes escorpianos, né? Então, falando desse tempo de eclipse recente, Cris, bem-vinda! Esse tempo de eclipse lunar, ele marca realmente muitas questões que vêm a desencadear até o que é útil e necessário dentro do que nós temos, ou de pertences ou valores, né? A parte das nossas bases que envolvam ou de família, ou de projetos de trabalho, ou da área financeira. Então, a região de Touro, ali dos 27 graus, impacta bastante. A gente pode perceber uma tendência também de novas etapas em relação a bens de consumo aí no coletivo, né? Por ser um fator atrelado aos temas materiais. Quem acompanha os mercados também, algumas oscilações, algumas variações. Bem-vinda, Ângela! Bem-vindo ao pessoal que chega. Então, antenados aí nessa área de Touro, mas especialmente até em algumas evidências de assuntos coletivos, por exemplo, né? O Brasil, por exemplo, vai escancarar mais a questão dos pleitos, das eleições, né? Tem prévias em partidos, o eclipse afetou aí a região oposta a Escorpião, né? No caso do Brasil em especial, o Brasil tem essa região de Escorpião no meio do céu, na área do poder, né? Então ficam, digamos, escancarados um pouco mais as candidaturas, as intenções para o poder, né? Também situadas nesse tempo de eclipse taurino, nesse eixo das casas 4 e 10 do Brasil, né? Então escancaram aí algumas questões de assuntos coletivos, no mundo, algumas questões dos valores, dos ritmos, né, de ir e vir, né? Pode ter juiz candidato, governador candidato, presidente escancarando candidatura, né? Então a gente percebe alguns escancaramentos em épocas de eclipse. E ficam mais nítidas algumas questões embutidas dentro de contextos, né? Boa noite, Tati, bem-vinda! Mexe no vespeiro, Lívia. Até nos nossos assuntos, até na nossa vida, né? Às vezes em relacionamentos, às vezes no trabalho, desvendam-se temas, né? Descobrem-se coisas, sai assim do breu, né? Como num eclipse, né? Como num eclipse mesmo. As questões aí dos movimentos de poder marcando aí no Brasil, né? Em função de processos da eleição, mas escancaram os temas até na nossa vida, nos assuntos pessoais, né? 2022 ou vai ou racha com tantos eclipses Touro e Escorpião. O Giovanni marca aí um tempo, marca um tempo aí na região Touro e Escorpião, de todos num geral, especialmente agora a 27 graus. E depois, o próximo eclipse em Sagitário será lá para o dia 4 de dezembro, a 12 graus de Sagitário. Falaremos mais previamente sobre ele futuramente, que há algumas temporadas. Mas esse momento de eclipse por Touro, ele é propenso a já dar umas sinalizações. Lembrando que eclipses são semestrais, né? Uma média de 2 por semestre, no intervalo de 15 dias, um lunar e um solar. Então,
escancara e evidencia, traz à tona muitas questões, às vezes num coletivo marca até fenômenos de natureza, há às vezes umas reincidências de vulcão, tremor de terra, né? A questão da estrutura do planeta ou dos efeitos climáticos também podem ser notados aí em épocas de eclipse, além do que eu já disse dessa questão de trazer à tona, às vezes, alguns temas um tanto obscuros que envolvem o nosso ritmo, a nossa rotina, as nossas relações e as nossas convivências num tom de maneira geral, certo? Então essa área aí. Giovânia, pegou meu sol a 25 graus, não sei bem dizer como se... Casa 1 é o que vem na nossa imagem, né? Às vezes nós mesmos escancaramos algumas questões para as pessoas. Se foi no sol, observar a área também de Leão, porque o Sol é regente de Leão, né? Então esse é um ponto interessante. Aonde o eclipse aconteceu, observar a casa, né, ali onde foi 27 de Touro, e se tiver planeta ou signo, qual a casa que ele rege também, né? Então, por exemplo, se, como a Giovânia pegou o Sol, observar a casa de Leão, porque o Sol rege Leão. Então isso também costuma ser notado, observado, né? Lá na casa 1, no eclipse, eu estou me sentindo diferente. O eclipse foi, não entendi, a Lua na casa 1, no eclipse. Então, se foi alguma questão lunar no seu caso, Clóvis, é questão emocional mesmo, né? Algumas sensações que mudam sobre sentimentos, intensifica algumas questões. Ascendente em Touro, pegou a casa 1, certo? Então, também, né? Às vezes escancar algumas questões emocionais, interiores, às vezes alguma questão para a parte física também que muda, né? Então, olha, se a casa 4 começa em Leão, questões domésticas também podem alternar, né? Intensifica assuntos, né? Se foi aí no ascendente, despertou mais aí motivações, né? Clóvis também impacta aí nessa tendência de buscar mais, às vezes intensifica um pique, uma vitalidade, às vezes dá uma baixada de energia, mas também pode acentuar uma hiperatividade, né? Mexe com a questão da vitalidade, né? De escancarar mais as emoções, né? Então também tem esse fator. O grau de oposição, o grau de eclipse em oposição exata ao meu ascendente em Escorpião. O Bernadette, então provavelmente pegou a casa 7, né? Então essa questão de relacionamentos, de sociabilidade, que pode alternar, que pode mudar, às vezes na vida 2, ou às vezes em relação, de temas que escancaram, né? As questões físicas às vezes é no corpo mesmo, Clóvis, às vezes é essa sensação energética, tá? É mesmo fator da imagem, às vezes transforma fisicamente numa questão de vitalidade, de peso, de alimentação, apetite que muda, né? Então pode também, ou mesmo movimentar o corpo, né? Movimentar a aparência que dá essa propensão. Então, região aí de Touro que fica um pouco mais evidente. E no próximo, como o eclipse em geral, às vezes um mês antes ele já sinaliza algumas propensões, né? Já sinaliza algumas tendências aí. Tem aí uma centralzinha de fofoca que a Ivete a Ivete Zangalo pode estar meio abalada na relação a 2, né? Impactado aí a vida 2 da moça. Então isso também tem uma tendência. Eu estava observando essa notícia. A Ivete ela tem Mercúrio a 26 de Touro. O eclipse pegou bem no Mercúrio dela, né? E ela tem ascendente em Virgem, é regente do ascendente. Então tem às vezes situações no mundo midiático, no mundo artístico, né? Eclipse Ju, eclipse na casa 10, que também está em Touro. Então aí a questão das metas de vida, carreira, né? Lado profissional, né?
come muito taurino, Daniel? O apetite às vezes, né? Às vezes é o consumo, né? Às vezes é a postura. Então a gente observa essa tendência no geral, né? Touro na 11, mas 27 no início da 12. É a 12, o Tati, tá? É a 12. Se o início da 12, se a casa 12 ainda começa em touro, a casa 12 é em touro, tá? Então é a casa que começa, que os graus apontam lá. Então, se for casa 12, é questão mais de reclusão, meditação, isolamento, às vezes um lado de exercitar um lado voluntário, né? Aproveitar esse tempo natalino que desperta um pouco a vertente solidária, um pouco as questões de espiritualidade. E os planetas que não estão próximos ao grau do eclipse não afeta. Se tiver uns 5, 6 graus, 7 graus de distância, pode afetar, né? Como o eclipse foi a 27 graus, acho que até 21, 20, já dá tendência de afetar o eclipse. Se tiver, por exemplo, um planeta no comecinho de Gêmeos também, o eclipse pode dar uma sinalizada nesse planeta também, tá? Então tem essa propensão. Esse eclipse caiu no grau 27, tem o Júpiter ali. Tem Júpiter ali, Kátia? Então, se for colono Júpiter, são questões de expansão, de questão ideológica. Olhar a casa de Sagitário, onde começa Sagitário também, que pode afetar a casa de Sagitário do mapa, que é regida por Júpiter. Tá? Adriana, boa noite. Adriana, boa noite, pessoal que chega. Então a gente falando aí desse tempo de eclipse lunar de 21 a 27 de novembro nessa semana. O eclipse foi agora no dia 19, então ele pode gerar consequências para o semestre, tá? Para o semestre. Touro na casa 7, Escorpião não. Então, Adriana, é a questão de relacionamentos, né? Esse eixo 1-7 envolve relacionamentos, às vezes a vida 2, tá? Kátia, Sagitária na 2, o eclipse foi lá, então às vezes pode dar algumas situações repentinas de lado financeiro, né? Do lado material, então isso pode impactar também nessa condição. Ou, no caso de Júpiter, dependendo da casa que o Júpiter está, né? Qual que é a casa que foi o eclipse mesmo, e dependendo da casa que foi, também impacta nas questões da casa, tá? Mas em cima de Júpiter podem ser tratativas dos temas burocráticos, de alguma pendência jurídica, de planos de viagens também, dependendo, né? A Povete, Urano 25 de Escorpião, que é o teu ascendente, então a casa 7 é em touro, né? Então o eclipse pegou esse eixo, então escancara as questões de relacionamento, né? Então nessa questão. Melhores, Adriana, o que houve, né? Tomara que esse eclipse dê uma sacudida positiva aí para a galera, tá? Não só tensões. Pegou a casa 7, então, são questões de relacionamento que podem vir à tona ou escancarar assuntos, né? A gente coloca assuntos em pratos limpos também, ou na vida 2, ou questões do par que mudam de alguma maneira, na atitude, no comportamento, direcionadas ao parceiro, né? Ou também, quando há eclipse nesse eixo da 1 com a 7, também envolve a sociabilidade, tá? Tá tenso, Adriana? Então, são questões que vêm em pratos limpos. Oi, May, bem-vinda! Então tem essa condição de momento em que o eclipse vem gerar uma consequência para o semestre, especialmente aí nesse mês, né, primeiro, e depois ao longo aí de alguns períodos, né? Casa 9, Marte na mesma casa, Daniela, o que? Em touro? Foi? Aí serão questões da casa 9, né? De repente viagens, contatos à distância, assuntos burocráticos, né? Quem tem Urano 29 graus Escorpião é afetado, isso na casa 4. Olha, Tati, sim, porque é o oposto, né? O eclipse pegou o lado oposto, pegou Urano. Então, se for na casa 4, é o eixo da casa 4 com a casa 10 também, né? Então são questões domésticas, questões familiares, né? E a casa de Aquário, porque o Urano rege Aquário. Então, se o eclipse acertou o Urano, observar a casa de Aquário também, né? Se for ascendente, se for 7, observar qual que foi
para ver qual é o tema, né? Então, se Urano é 29 graus de Escorpião na casa 4, então ascendente é Leão, seria isso? Aí você teria que ver certinho se for a casa de Aquário, né? O eclipse foi próximo ao Sol, Mercúrio e Lilith hoje. É um momento aí de observação da sua imagem, da sua identidade, né? Da comunicação, da sua postura diante dos temas, né? Então envolve essa condição. Os eclipses, Clóvis, os eclipses do ano do nosso nascimento se relacionam com esses atuais, certo? Já que são de efeito contínuo. Então, não, os eclipses se você nasceu ali com o eixo dos nodos em Touro e Escorpião, né, que é o que vai começar agora, intensifica mais, né? Intensifica para quem nasceu com o eixo nodal do eclipse entre Touro e Escorpião, né? Vai vir Sagitário aí, o Thiago, né? Tá chegando o período sagitariano, vai afetar o seu estélio, né? Vai ficar insuportável, mais insuportável do que já é esse Thiago aí. Sol e ascendente em Touro, mas o grau do ascendente não é próximo do eclipse, é apenas o Sol. Afeta mesmo assim o ascendente? Se o ascendente for no começo ou no meio, né? Vamos supor, se for antes de 27 graus, pelo menos afeta a primeira casa, né? E se afeta o Sol, também, aí mais ainda, né? Então é a imagem, às vezes é a imagem, a colocação, né? A maneira de se posicionar, também diante de assuntos e pessoas, às vezes pode escancarar assuntos. Boa noite, Vânia, bem-vinda. Escancarar temas, né? Então tem essa condição. Deixa o Grêmio em paz, Thiago. Já estamos saindo aí. Então, aí, em Touro e no Sol, são as questões associadas à imagem, ao posicionamento, né? Daniela, o eclipse solar vai ser no mesmo eixo? Não, o eclipse solar próximo, ele vai ser o último em Sagitário, né? Vai ser o último eclipse em Sagitário dessa leva aí de 1 ano e meio para cá. A gente teve uns 3 eclipses por Sagitário desde 2020 para cá, né? Em dezembro do ano passado, em junho desse ano, não, maio desse ano, e agora esse de dezembro do dia 4 vai ser a 12 graus de Sagitário. Então vale observar também os 12 de Sagitário, porque deve desencadear as questões, né? Trazer à tona assuntos. Guedes, meu Urano está na 8 com Escorpião, minha Lua é Aquário e Touro, está na casa 2. Como me afeta? Afeta bem, Guedes. Afeta bem. Mas basicamente afeta, se Touro está na casa 2, em geral a tendência das questões de valores, de parte material, né? De bens, do que é útil em relação a despesas, prioridades, pode ser nessa toada aí, né? nessa região. Se afetou, sua Lua é em Aquário. Bom, a Lua aí depende do grau, nem afeta, né? Aí o Urano tem que ver qual o grau. Se for 27 graus, se tiver Urano no final, teria que observar, né? Para quem for fazer Enem é bom, Clóvis? Aí é o tempo de Sagitário que a gente já vai falar, né? Acho que fui testada quanto à posição da postura no trabalho. Giovânia, então escancara algumas questões, né? Escancara alguns temas, alguns assuntos, algumas convivências, né? Então tem esse momento. Eclipse de Sagitário é em que grau? Tem a Lua na 8. Então, Giovânia, vai ser a 12 graus de Sagitário, tá? Então esse vai ser o último, o eclipse do dia 4 de dezembro vai ser o último na região de Sagitário, e depois teremos em Touro, né, nessas posições, né? O Thiago, Touro com quadraduras fortes é tipo o touro da Bolsa de Valores. Esse touro é meio mandrake, né, o Thiago? Ele é meio douradinho lá, mas ele não é de ouro nada, ele parece que é de acrílico, né? Ou sei lá, é meio enfeitado, né? É de plástico, eu acho que o Clóvis falou, acho que esse touro... Aliás, para quem não percebeu, quem não mora em São Paulo, teve um lançamento de um touro
lá na calçada, lá na frente da Bolsa de Valores, na semana do eclipse lunar em Touro. Nada mais simbólico, né, do que um eclipse em Touro fazerem um touro lá na sede da Bolsa de Valores, tentando imitar o de bronze lá de Wall Street, em Nova York, né? Algo simbólico, né? Algo simbólico. É bem prático, né? Bem cafonão, né? Bem cafonão. Nem taurino gosta dessa, deve ter gostado daquilo lá, né? Um touro vai fazer um touro de bronze, né? Valioso, né? Que dê um realce, vai fazer uma coisa mequetrefe, né? De plástico, né? Fizeram um touro, vocês viram? Fizeram um touro bem na semana do eclipse lunar em Touro, uma coisa assim surreal, né? Surreal. Então pois é, caranguejo de ouro pode ser interessante, seria um camarão praticamente, né? Então é isso, gente, o eclipse lunar, falando de secado, né? A Vênus deve estar com raiva, Giovânia, né? Uma coisa meio cafoninha ali, né? Ver quem é Vênus em Touro, né? Não é, galera? Vocês gostaram dessa ideia de um touro de plástico quase ali na central da Bolsa de Valores? Então, eclipse em Touro a 27 graus, já dissecamos bastante, já falamos desse tempo. Quem guardou as informações, anote aí no mapa o 27 graus de Touro, e depois o próximo eclipse no dia 4 de dezembro, ali pelos 12 de Sagitário, o último dessa leva sagitariana, né, que pode impactar num finalizar assuntos, né, dessa questão. Vai ter um centauro de ouro já, né? Vai ter um centauro pé de pano do Pica-Pau mandando as patas do centauro no peito, né? Falando em Sagitário, começamos aí o período sagitariano, ali 23 horas e 33 minutos para 34, neste domingo 21 de novembro. Então, até 21 de novembro ainda teremos escorpianos, até 23 e 32 ali, finzinho de escorpião. E aí às 11h33 da noite, 23 e 33, deixa eu ver se eu consigo colocar o Sol em Sagitário aqui para partilhar a tela. Tá aparecendo aí legal? Tá aparecendo o Solzinho em Sagitário aí, né? Então a gente tem o Sol em Sagitário às 23 e 33 aí de domingo. O período sagitariano é sempre interessante para um lado mais idealista, né? Se nascer antes de 23 e 33 de domingo, com aquele olhar desconfiado, querendo pegar a equipe médica que acendeu a luz do intrauterino, com aquele olhar meio magnético, ainda será escorpiano, né? Mas se já nascer com os braços esticados, né? Com as pernas mexendo, querendo ensinar o obstetra a fazer o parto, já será sagitariano. Brincando, gente, tá? Brincando, sagitarianos são very specials in my heart, né? Então, sagitarianos gostam de ter o conhecimento, né? Por isso que eu falei dessa história do o bebê que às vezes pode querer fazer o parto. Tô brincando, amigo, turma sagitariana. Eu sou fã da galera de Sagitários, tenho ótimos amigos da turma aí. Temporada sagitariana chegando, Giovanni, né? Quem tem Lua ou outros planetas sente, né? Dá uma clareada, dá uma espontaneizada nas posições que tem Sagitário. Se tiver a Lua lá, escancar algumas emoções, né? Esse período sagitariano, ele sempre é interessante para reflexões idealistas, né? Quando o Sol está em Sagitário, não é época que já começam os enfeites de Natal, né? Essa questão da fé, né? Mesmo quem não é do contexto católico, esse período aí, dezembro, fim de novembro, a gente já vê essa questão
da fé, né? De uma reflexão para o coletivo, uma tendência um pouco idealista, alguns exageros, tem uma vibe Sagitário, né, na jogada. Tem a questão, bom, para curso, sim, Giovânia, né? Para quem está na época vestibulando aqui no Brasil, em alguns lugares aí também Europa, alguns lugares que tem testes para aperfeiçoar os conhecimentos, né? Então é um tema impactante aí, né? Da questão. Kátia, manda uma mensagem que eu passo os detalhes sobre consulta e mapa astral, tá bom? Então, esses tempos de Sagitário, eles são bastante notórios nessa questão de um lado, um pouco idealista, né? Vem aquela papagaiada de No, it's Christmas, então é Natal, né? Então acaba sendo um tempo aí de um exercício do que envolve um contexto de fé, de ideais, e também há um planejamento para as questões dos temas estrangeiros, viagens, que acaba sendo, né, associado a esse contexto sagitariano. Então, é um momento assim interessante para quem está nesse tempo de dar um gás no vestibular, nos assuntos de conhecimento, de finalizar as notas aí ao longo do ano letivo, né? Aquele tempo que o professor dá uma acelerada, dá aquele meio ponto na média, né? Giovânia, não estou, mas quero fazer faculdade ou curso de inglês, tem lua em Sagitário. Legal, Giovânia, vale para quem tem lua em Sagitário, quem tem posições destacadas em Sagitário, nutre bem, né? Nutre bem o conhecimento, o aprendizado é sempre uma nutrição, né? É sempre um alimento interior, né? Faz bem para as emoções, né? Então tem essa condição. E também é o período que existe aqueles planejamentos aí de férias, viagens, né, de contatos à distância. Então é um momento interessante que o exercício aí dos temas sagitarianos meio num coletivo a gente tem uma atmosfera do que envolve os temas do Sagitário, né? Então, desde viagens, desde vestibular, desde as questões de fé, dos temas natalinos, né? Então acaba tendo um contexto, né, na questão desses tempos atuais. Então, domingo, horário de Brasília, tá, pessoal? Horário de Brasília, para quem está fora do Brasil, faz aí o parâmetro do horário. Domingo, dia 21, 23h33, ingresso do Sol em Sagitário, né? E início do período sagitariano. Parabéns aos escorpiônicos que fizeram aniversário, bem-vindo aos sagitarianos que estão aí prestes a fazer, né? Minha filha vem de ver exatamente dia 4 de dezembro. Não, fica tranquila, Ângela. Às vezes a viagem, o eclipse é a própria sinalização da presença, né? da moça, né? Às vezes o eclipse ele não para o tráfego aéreo, né? Calma. Às vezes pode dar uma turbulênciazinha, uma coisa de nada, né? Daquele contratempo de bagagem. Eu tenho alguns amigos que já viajaram em eclipse e às vezes pode dar um contratempo da parte burocrática, da parte da bagagem que demora, né? Mas vai de cada mapa, de cada pessoa. Às vezes o eclipse ele é a própria sinalização da viagem mesmo, que a pessoa tem que fazer, ou de algo que a pessoa vivencia, né? Natimeira, meio do céu em Sagitário. Então quando o Sol chega por ali, pode dar um gás para os projetos, né? Depende se o trabalho está marcando o momento, também impacta num fator de reposicionar interesses no trabalho, ou o que quer fazer, faz uma reflexão. Eu acho que pode ser mais reconhecida, né? Pode ter um reconhecimento, de repente, ou alguma questão de colocação na função diante do que faz, certo? Então aí um tempo aí, período sagitariano chegando, domingo, dia 21, 11h33 da noite, né? Então, até lá, antes disso, pega aí os últimos instantes escorpianos. Obrigado você, Ângela, pela audiência, pela presença.
Quarta-feira temos Mercúrio também em Sagitário, dia 24. Então tem uma semana aí com uma vibe Sagitário, né, intensa, marcando a semana. Né? Chega de Escorpião, né? Teve eclipse, teve, né? Não digo eclipse, mas teve Marte, né? Marte ainda está por Escorpião, né? Veio um período aí de posições constantes, né? no signo Escorpião. Agora vamos entrar no tom sagitariano da história. Quarta-feira nós temos Mercúrio também em Sagitário. Né? E Mercúrio em Sagitário favorece novos conhecimentos, favorece essa certificação de assuntos, né? Tem essa parafernália aí em Sagitário, né? Então, é um tempo aí de estar mais em evidência, né? Bom para fazer lives, né, Tiago? Vamos ver se a gente escancara aí alguns bate-papos mais didáticos, né? Então tem esse tempo. Ju Flora, a gente ama o período do Escorpião, mas olha, eu tô muito querendo essa galera. Né, Ju? Período aí escorpiônico foi intenso, porque ao longo do mês o Marte estava fazendo um certo comboio junto ao Sol, né? Então ficou mais intenso, né? De Libra, desde a época libriana, Sol e Marte vieram assim meio, né, comboiando. E agora, deixa eu ver se eu consigo pôr um último desenho. Então eu coloco ali, aqui, ó, o roxinho, tá? O roxinho ali, lá embaixo, Mercúrio, roxinho entrando em Sagitário na quarta-feira, ali, ó, do lado direito do Marte, vermelho, 17 Escorpião, Mercúrio a 0 de Sagitário, isso na quarta-feira, dia 20. Mercúrio Sagitário é positivo para as questões de estudos, conhecimentos, mas com Mercúrio em Sagitário, que foi com Adriane. Olá, Adriane, bem-vinda. Então, o Mercúrio em Sagitário também desperta para os interesses culturais. Você está no Brasil, Adriane, que legal. Então, com Mercúrio em Sagitário, a gente precisa também certificar de informações dos assuntos até que a gente sabe, ou mesmo de temas culturais, porque Mercúrio em Sagitário ele está no exílio. Tá? Mercúrio é regente de Gêmeos, Mercúrio é regente de Virgem. Quando o regente de Gêmeos está no signo oposto a Gêmeos, que é Sagitário, Mercúrio está no exílio. Então é como se o aluno ou o aprendizado da quarta série ou do quarto ano estivesse no sétimo, né? Ou a pessoa do ginásio fosse para a sala do primário e já acha que sabe das coisas, né? Então, com Mercúrio em Sagitário, tem que ter um certo cuidado para a gente não tomar posição de coisas que a gente pode pensar que sabe, mas não sabe tanto, né? Então, vamos dar uma baixada de bola quando a gente for entrar em alguns assuntos que às vezes a gente precisa se certificar para ter atenção de não falar bobagem ou de não cometer equívocos por achar que está dono da situação daquele assunto. Então, Mercúrio em Sagitário pede um exercício de compreensão das informações ou de tudo que a gente for debater. Por mais que você domine um assunto, por mais que você seja conhecedor de questões, quando o Mercúrio está em Sagitário, a gente requer uma atenção para estar na frequência da sabedoria da outra pessoa. Porque às vezes o tom que a gente colocar alguma informação, algum assunto, pode soar como uma certa soberba, mesmo que a gente saiba e esteja seguro do que a gente saiba, né? Então, vale essa atenção. E do mesmo modo, a gente pode até entrar em conversas ou debates em que a outra pessoa
pode bancar o sabichão, querer botar a banca. Não, isso aí que você está falando já não vale mais, não sei o que. Bancar o malandro, né? Então, para bancar o malandro, tem que apresentar o certificado de malandragem, né? E certificado de malandragem não é todo mundo que tem. Você tem que mostrar conhecimento de causa, né? Então, quando Mercúrio está em Sagitário, a gente percebe uma turma meio malandra querendo botar conhecimento onde não tem, né? Então tem muito somebody love, né? Tem muito falador à toa, o cachá do lapeiro, né? Zé Malandro do Vidigal, né? Então tem um pouco essa atenção para os diálogos diante dos assuntos que a gente tanto conhece como também não conhece tanto, né? Então é um tempo aí de atenção com as opiniões, com as trocas nas comunicações, certo? Então, Mercúrio é o planeta das comunicações. Vocês estão rindo, tá rindo? Vai, Clóvis. Então tem isso. Que mais? Que é importante para resolver questões burocráticas, jurídicas, questões de papéis, às vezes alguma questão de documentação também impacta nesse momento. Tratativas de temas de viagens, tratativas de assuntos que envolvam contatos à distância, às vezes está para viajar num lugar, dá aquela olhadinha se o documento da vacinação está em ordenzinha, para o pessoal que às vezes pede, não vai esquecer de apresentar o aplicativo lá com a vacinação em dia. Então, com Mercúrio em Sagitário, vale essas atenções com o que precisa ser conhecido, né? Termos atenção com os interesses culturais. Tempo positivo para vivências culturais, para os contatos à distância, para conversas com quem tem conhecimento também, mas não bancar ou o sabichão, ou não dar corda para quem banque o sabichão, né? Então, é um tempo interessante para essas observações, para ser paciente com pessoas que queiram botar uma certa banca nas comunicações, né? Quase que eu engasguei aqui. Então, o que mais aqui de colinha? Atenção com alguns exageros na comunicação, de escrita, que às vezes a gente pode ter em função de outras pessoas, né? Vale cuidado para não sermos também reativos, tá? Com a maneira que algumas pessoas colocam certos posicionamentos delas, né? Contatos à distância positivos. Então é tempo sagitariano aí acontecendo. Ingresso do Sol em Sagitário, amanhã, domingo, dia 21, 11h33 da noite. Mercúrio em Sagitário na quarta-feira, dia 24. Então, um tempo aí que as questões de contato à distância, de estrangeiro, de ideais, um lado mais idealista, né? Você é danada para ser reativa, Giovana? Pois é. Então, vale uma atenção. Esse período sagitariano ele é interessante para tudo que envolve os saberes, os conhecimentos, os temas culturais, né? As exposições, às vezes há retomadas, né? A gente aproveitando essa transição, pelo menos pandêmica, de algumas liberações que estão mais frequentes, tal. Perceber alguns gostos culturais que a gente retome, também oportunidade para atualizar saberes, atualizar conhecimentos, né? Para a gente não chegar no lugar, ou até num vestibular, ou numa prova, ou num curso, achar que a gente já está dominando a situação e não teve uma atualização, né? O próprio trabalho também. Às vezes a gente precisa dar uma atualizada em informações de trabalho para a gente não comer bola, né? Então, é um tempo positivo para a gente dar aquela reciclada de conhecimento, de saberes e atenção com alguns aí que queiram botar banca de sabichões, já que é um tempo que Mercúrio em Sagitário aí, a partir de quarta-feira pode fazer com que a gente depare com debates ou conversas com quem queira apresentar palestrinhas, digamos assim, tá?
Então, pessoal, este é o céu da semana de 21 a 27 de novembro, primeira semana sagitariana. Quero dar saudações aos sagitarianos aí que já aniversariam na semana. Quero agradecer a todos aí pela presença nessa live semanal. Quem for assistir ao longo da semana também, uma ótima semana a todos. Obrigado a todos que participaram, que sobreviveram aos eclipses, ao eclipse, né? Pessoal aí eclipsado. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Desejar ótima semana, ótimo período sagitariano a todos. Obrigado aí, Lívia. Obrigado, Clóvis. Valeu, pessoal. Ótima semana a todos. Um abraço. Tchau.